Pessoa única, vamos continuar com a nossa conversa aí sobre esse querido cachorro, o Orelha. E a conversa não é somente sobre ele, não é. Para você que está vendo primeiramente este vídeo e não a primeira parte, seja muito bem-vinda ao Aqui Agora. Meu nome é Jurema Oliveira, uma pessoa sedenta por desenvolvimento humano e não desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal ele não ensina como lidar com o ego, por isso que empresas estão desmoronando, famílias, escolas, um, uma grande dor está ocorrendo na humanidade por não compreendê-lo. E essa história, eu recebi aí mais de 400 mensagens, portanto não vou fazer vistas grossas, como diziam os meus alunos nas escolas. Professora, você não pode fazer vista grossa, vai lá, pessoa única, vai lá e resolva. Então fui atrás, veja a primeira parte, caso você esteja vendo essa, termine de ver aqui, volte lá, não existe uma regra. E ali houve uma comoção e nós estamos todos interligados, porque não tem separação. Então fui atrás, aí nasceu meu método, a teoria das 4 inteligências, levei para as escolas, apresentei para criança, adolescente, adulto, fui conselheira tutelar, muitas aulas particulares, nunca foi sobre passar lição, como diziam os meus alunos. Inclusive eu chamo as pessoas que eu atendo de aluno e aluna para quebrar o gelo, né? É meu paciente que meu. Eu dizia até para os pais, é meu filho. Eu dizia, não, não é seu, é do mundo. Precisa haver um treinamento. É o apego, isso é o ego. Se ser único, tem alguém repetido no mundo? Não tem. Então essa pessoa ela tem um propósito a cumprir. Mas é na presença de fato. Viver o momento presente. Então ali, como eu disse logo no final desse vídeo anteriormente, essas famílias, elas são desestruturadas. Tem um comentário de que parece que uma das famílias tentou coagir a pessoa que filmou lá, entendeu? Então nunca resolveram esse ciclo ou essa maldição hereditária aí que dão o nome, mas cabe admitir de fato. Então ali naquele momento que eles estavam com o cachorro, todos eles estavam embriagados. E uma vez que ocorre essa embriaguez, a pessoa sai do momento presente. Aí mandaram para mim a seguinte pergunta: Jurema, mas por que todos eles? Porque todos estão na mesma frequência. Todos estão com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com a mesma emoção, com a mesma intenção. Porque semelhante atrai semelhante. Por isso que eles são amigos. Está tendo sentido a nossa conversa? E uma vez que todo excesso existe, aí a polaridade. Inclusive tem aí as leis universais, e tome cuidado. Eu sou cristã, né? E aí muitas pessoas eu passo o conhecimento, aí lá vem a religiosidade, mas você não pode falar de leis universais. E eu digo para a pessoa, é uma lei, inclusive você pode ir lá procurar, no livro mais conhecido do mundo, que está lá. Portanto, pessoa única, é uma lei universal. E é onde a pessoa não para pensar. O maior ativo de 2026 que eu coloquei, aí a palavra mais profunda é observar a sua vida. Não é do seu cônjuge, não é dos seus filhos, não é dos seus pais, não é da sua empresa, não, é a sua. Lógico que isso irá reverberar para os que estão envolvidos e também até no trânsito. Estamos todos interligados. Então, eles se atraíram justamente por isso. Eu tenho um caso parecido, mas não de agressividade aí. Tem uma família que está em treinamento.
não de agressividade com o bicho, mas eles se agridem. E aí acham que é normal e tá lá beijando e abraçando. No outro dia, ocorreu até uma situação de uma arma branca, sabe? Então, veja que atrocidade. E essas atrocidades, elas têm que acabarem. É parar de viver iludindo. Então, ali eles estavam embriagados, provavelmente, ou fizeram uso de algo que faz a pessoa sair do aqui e agora. Aí entra os obsessores. Lá vem alguém dizer, eu não acredito. Não é questão de você acreditar, existe. Então lá, quando meu pai, caso você não viu a minha história, volta lá no primeiro, vai lá no primeiro vídeo. Meu pai, ele parou e fez assim, eu não gostei do que eu vi, do que eu via na infância. Então nunca foi resolvido essas questões espirituais, mentais, emocionais e físicas. Dá uma sensação de prazer ser perverso. Na psicanálise explica muito bem isso. E antes de eu conhecer a psicanálise na minha infância, eu falava, por que vem essa sensação? Não que eu queria ser perversa, mas eu via no olhar das pessoas ali na minha infância o prazer de abusar do outro. Eu via o prazer. E aí eu cresci com aquilo, me fazia mal, eu vomitava muito, dor de barriga, dor de cabeça, taquicardia, pânico, insônia, e saía gritando na rua. Foi horrível, mas eu não desisti. Então essas pessoas, elas se atraíram. E cadê esses pais? Aí entra o ter. Não estou dizendo que não devemos gostar do material. Inclusive, nós estamos aqui para viver a matéria. Mas não ficar refém delas. Por isso que algumas pessoas que eu atendo têm lá o seu carrão ou sua casa em Orlando ou lá, sabe, milhões aí, mas a pessoa tem um vazio existencial. Porque ela está sendo refém. Ela não entende de propósito. E propósito não tem nada a ver com religião, tá? Então ali essa família errou no sentido de mostrar só o ter. Cadê sentar nas escolas? E eu oriento ainda as famílias a terem uma mesa. Não pode haver grito dentro de casa. Os obsessores amam. Eles batem palma quando tem grito, abuso. Só falam do abuso físico? Não, tem o abuso emocional, o abuso mental. Eu passei por isso. E aí nada fica harmonioso. Então, cadê esses pais serem presentes na vida desses adolescentes? Eu dizia nas escolas, eu digo para os meus sobrinhos maravilhosos, e que eles são flechas. As crianças e os adolescentes, eles são flechas que serão lançadas para o alto, no sentido de que serão grandes mulheres e grandes homens. Quem está direcionando essas flechas? Aí espera acontecer, porque os pais já sabiam. Provavelmente esses pais têm questões para serem resolvidas, ok? E não resolveram, e aí isso é projetado. É o tal do vista grossa. Tá vendo, mas faz que não tá vendo. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Mas respire profundamente, fique aqui comigo. E realmente, aí chegaram a me fazer uma pergunta, me fizeram a seguinte pergunta. Jurema, será que ele sacrificou a vida dele para mostrar pra gente? Será? Mas até quando? Né? A psicologia não deixa o profissional fazer isso aqui. Por isso até que quando eu fui, você não pode se emocionar, você não pode não vai poder chamar o paciente para ir participar de um outro formato do seu trabalho. Eu falei, eu não vivo por regra, eu vivo por princípio. Então, isso mexeu comigo. Essa pergunta. Será que ele quis que acontecesse isso para a humanidade acordar? Assim como
aconteceu com Jesus? Tem pessoa única. Mas eu disse para a pessoa, volte agora para dentro de si, faz uma oração já emanando para ele energias boas, no sentido de já vendo ele, a espiritualidade cuidando dele. E os cachorros, os gatos, eles são terapeutas, tá? Por isso que você se sente tão bem, você que tem um pet. Inclusive as pessoas que não têm uma sensibilidade, que é muito dura, muito rígida consigo. Você vê ali até o semblante dela, carregado, pesado. Eu indico para ela ter um pet. Aí ela diz, eu não quero. Ela nunca se permitiu sentir. Ela nunca se permitiu sentir. E então eles são reikianos, os gatos de 6º grau, aí o cachorro um pouco mais, eles são terapeutas. Por isso que você tem um, inclusive eu tenho muitas histórias até comigo, de receber recados de cachorro e de gato. O gato, quando você está com alguma... Eu vou fazer depois uma aula sobre isso. Com alguma dor, ele chega a deitar na parte aí do seu corpo. Então, pessoa única, acalme seu coração, a espiritualidade já acolheu ele, né? Ele está com Deus, eu acredito em Deus e Jesus, mas eu respeito em quem você acredita. E pense sobre a sua vida, de fato. Você está fazendo vista grossa? É o que o Orelha deixou para nós de mensagem, né? Você está fazendo vista grossa sobre a sua vida? Como é que está a sua relação consigo? E, consequentemente, se você tem um cônjuge, se você tem filhos, tem que posicionar-se. Não importa a pessoa. É posicionamento para mostrar, falar, ó, isso aqui não tem sentido. Isso aqui vai levar para um péssimo lugar. E aí outra pergunta que me fizeram é se o cachorro ele tem alma. Tem sim. Eles sentem. Eles sentem. E sentem muito. Então, o Orelha ele sofreu? Sofreu. Mas existe algo por trás. Essa pergunta realmente mexeu muito comigo. Então respire profundamente. Se você é uma pessoa insensível, trate de ter um pet, um gato, um cachorro. Ah, eu não gosto. O eu não gosto está no seu inconsciente. A não ser que você não tenha tempo mesmo para cuidar. Aí tem sentido. Agora, o eu não gosto, nós estamos todos interligados. Você vai aprender a ativar mais a sua sensibilidade. E aí a pergunta que eu me fiz, será que esses adolescentes têm bichos na casa deles? Ainda bem que não, né? Porque imaginam o que não fariam. Mas acalme o seu coração. Tem sim a justiça dos homens no sentido deles serem aí punidos da maneira correta. Mas é muito mais além do que isso. E uma outra orientação que eu vou te passar. Não fique... A intenção do sistema... Jurema, o que é o sistema? É o lado contrário do amor. Quer que você se distraia mesmo, que você fique carregando ódio. Não, não vai ser eles. Eles vão marcar com o que fizer. Mas você carregar ódio, raiva, você vai somatizar. Pratique o alto amor. Soltando. Não vai esquecer do que ocorreu. Mas você soltar, porque o problema aí vai ser resolvido. Não fique carregando, não fique falando. Porque as palavras, elas são profecias. Então pense sobre isso. E outra orientação que eu deixei lá no vídeo anterior. Não diga que
pessoas ricas não prestam. Você está mandando o dinheiro embora da sua vida. Eu vou fazer uma aula somente sobre o dinheiro, ok? Então, os pets, eles são mestres espirituais, aí alguns dão nome de reikianos. Eu identifiquei isso na minha infância. Certa vez eu estava ali com sofrimento emocional e mental, e um cachorro do nada veio e colocou a carinha assim, eu chorei horrores. Ali eu me senti amada. Eles são 100% amor. Então continue sendo amor. Essa história é para pensarmos e não refletir. É sobre o que você anda fazendo com a sua vida. De que maneira você está conduzindo a sua vida e o seu, se você tem flechas. Como é que você está treinando essas flechas, as crianças e esses adolescentes? Ou se você tem sobrinhos? Tem conversas diárias e constantes? Ou só está no fazer para ter? Tem sim que gostar da matéria, mas não ficar dependente dela. É de fato ser um ser humano de verdade. A comprovação, ali eles estavam ansiosos também, tá? O ego não compreendido, como eu disse no vídeo anteriormente. Veja lá, anda de mãos dadas com a ansiedade não compreendida e ali fizeram, porque está introjetado. Mas nunca pararam para analisar. Os pais só colocaram, muitos, diante das minhas pesquisas, a maioria dos pais não quiseram ter filhos. Ok, mas agora o filho já está lá. A filha está lá. É saber como conduzir esse filho para a vida, não repetir o que aprendeu lá atrás. É quebrar ciclos. Alguns dão nomes para a maldição hereditária, para a pessoa de fato cuidar desta vida da maneira correta. E sabe o bonito e a bonita, já manda para eles essa história que vai ficar para a história, que mexeu tanto comigo, tanto com você, e devemos propagar o verdadeiro amor. Se você não faz parte da comunidade, já faz a sua inscrição, ativa o sino para você ser notificado, para aprender a viver a sua presença de fato. Você vai lembrar dessa história, mas você não vai ficar definido por ela. Pois, vou aqui novamente ser chata, lembrando, você vai somatizar. E todas as áreas da sua vida ficarão empacadas, porque nós temos que propagar o amor. Lógico que essa flecha, você é uma grande flecha, tem rumo, mas existem as estratégias, você usando os seus recursos da maneira correta. A sua SEDOC, a comunicação de ordem crescente, a sua comunicação interna sendo projetada, ok? Então pense profundamente sobre a sua vida. O maior ativo aí de 2026 é pensar e não copiar, que é o refletir. Refletir é cópia. Ah, porque vai... Tá. Temos que ir na causa. Como diz o meu maravilhoso, a flecha, o meu sobrinho Antônio. Agora a tia Ju é professora das emoções e sentimentos. Eu voltarei para as escolas com treinamento, com palestra, com ativação da identidade mesmo. Para ativar o ser humano na causa, na raiz. Não é só falar e pensar positivo, que nem usava. Ai, tô bem, não dá nem... Eu dizia na infância, tô bem, não dava nem, às vezes aí, 2 minutos eu já tava com taquicardia, com pânico, tremendo, que nem vara verde, passando mal. Ok, pessoal? Um beijo no seu coração e até a próxima aula.